Muito boa tarde a todos, muito obrigada pela vossa paciência. Tivemos aqui um problema técnico inesperado e é a primeira vez que ocorre. Agradecemos terem aguardado e pedíamos mais de 1 minuto ou 2 para que as restantes pessoas que estavam a aguardar possam entrar. E, entretanto, iríamos aproveitar para dar um contexto. Este webinário insere-se na Semana Mundial da Criatividade e Inovação, está dedicado à economia do mar, à economia azul, é promovido pelo projeto Bioshoes for All. Eu vou falar de seguida um pouquinho desse projeto. Temos o gosto de ter connosco 3 convidados bastante especiais. O engenheiro Carlos Coelho, da Atlanta Steps, é o diretor de desenvolvimento da empresa e vai falar-nos um pouco do que tem andado a desenvolver no projeto Bioshoes for All. Temos também o professor Miguel Oliveira, é professor da área da ecotoxicologia, vai falar-nos nos plásticos, tem um intenso trabalho realizado nesta área na Universidade de Aveiro e vai-nos mostrar que os plásticos são essenciais e não são necessariamente um vilão. E temos o gosto de partilhar hoje, a tarde de hoje também com a Ariana Mano, fundadora e CEO da Zuri, empresa de calçado, tem feito da bioeconomia e da economia circular um negócio e uma partilha de conhecimento e de experiências. Posto isto, vamos dar início à sessão. Eu vou partilhar convosco alguns resultados do projeto Bioshoes for All. Então, esta apresentação foi organizada em 3 momentos, um breve contexto, para relevar a emergência ambiental em que nos encontramos e o contributo da extração, uso e descarte insustentáveis, nomeadamente de produtos de calçado, de produtos de moda. O esgotamento de recursos humanos, de recursos do planeta que este consumo insustentável contribui e para as alterações climáticas. Portanto, todo este nosso modelo de negócio linear de usar pouco tempo e descartar, tem estes efeitos. Hoje estamos todos sensibilizados para estas temáticas e contribuem também para a poluição dos oceanos, perda de diversidade e riscos globais. Hoje, nesta apresentação, o nosso enfoque são os oceanos. Salientaríamos que 40% dos oceanos mundiais estão, na atualidade, afetados pelas atividades humanas e que o oceano continua a ser a maior fonte de proteína do mundo e dele dependem cerca de 3 bilhões de pessoas, portanto a sustentabilidade alimentar de 3 bilhões de pessoas. Por outro lado, o oceano é um dos maiores captadores, sumidores de CO2. O CO2 contribui para os gases de efeito de estufa e para o aquecimento global. Portanto, é fundamental que a biodiversidade do mar, do oceano, seja mantida para assegurar esta absorção e este regulador do nosso clima. No entanto, infelizmente, o oceano continua a receber milhões de toneladas de plásticos por ano, o que provoca a morte de mais de 100.000 animais marinhos no mesmo período. O nosso cluster está focado em produtos que são sustentáveis, que não contribuem para aquela moda rápida, fast fashion, que promove esse consumo insustentável. Por outro lado, estamos sempre focados em materiais que não contribuem, que não são plásticos, tentamos que não sejam plásticos tanto quanto possível, mas é incontornável o uso de plásticos nas solas do calçado. E, portanto, temos a possibilidade de continuar a desenvolver a nossa estratégia, que nos levou a, neste momento, termos cerca de 1.500 empresas, empregamos mais de 40.000 pessoas, exportamos para cerca de 170 países nos 5 continentes, com valor acrescentado. No entanto, é fundamental que continuemos esta senda de crescimento ou de manutenção da nossa atividade, apostando em produtos duráveis, como é já o nosso objetivo, produtos de qualidade,
elevada, reparáveis, duráveis e abraçando os desafios, mas as oportunidades também que emergem na bioeconomia, economia biológica e na economia circular. E é disso que trata o projeto Bioshoes for All. Vos vou introduzir muito brevemente. Tem como objetivo transformar o cluster num cluster bastante resiliente, produtivo e sustentável, assente nos recursos biológicos que neste momento são desperdiçados e numa economia que valoriza os resíduos, que os mantém no ciclo por o máximo tempo possível e que não descarta os produtos. Produtos esses que são diferenciados e com menor pegada ambiental, medida por técnicas concretas, não é só conversa, portanto estamos a falar de medir e atuar para reduzir o impacto ambiental. Este calçado é desenvolvido com base em novos materiais, dos quais vos vou apresentar alguns exemplos, e é produzido e comercializado, suportado por técnicas digitais avançadas. Não vamos hoje abordá-las, mas depois, se alguém tiver interesse, teremos todo o gosto em partilhá-las. O projeto envolve 70 parceiros, é o maior projeto de sempre do cluster do calçado português, um investimento de cerca de 60 milhões de euros, e tem um conjunto de resultados em desenvolvimento e eu vou mostrar-vos bastantes desses resultados. E desde já vos convido a todos a vir aqui ao Centro Tecnológico, ver muito do que vamos aqui apresentar e muitas outras coisas, porque não podemos ocupar todo esse tempo. Temos aqui exposição com todos estes resultados e em breve também demos conta de eventos de apresentação. Gostava muito de agradecer ao nosso consórcio, aqui tem a visualização dos 70 parceiros e é para mim um gosto e mesmo uma honra estar a dirigir este projeto, que tem como visão transformar a indústria portuguesa em líder no desenvolvimento de soluções sustentáveis e somos todos parte deste caminho. Iria agora focalizar alguns resultados, começando pelo desenvolvimento dos biomateriais. Neste contexto foram identificadas uma grande variedade de biofibras e biocargas nacionais que não têm utilização na alimentação humana nem animal, portanto não têm possibilidade de ser valorizados por essa via, então nós estamos a estudá-la com os nossos parceiros para serem introduzidos no calçado. E vão ver exemplos já de introdução de pele de castanha, de extratos de pinheiro, de borra de café, de cereais, entre outros, incluindo casca de mexilhão em produtos de calçado. Concretamente, no caso dos biocouros, pelos quais vamos começar, temos aqui couros curtidos, tratados, estabilizados quimicamente com casca de pinheiro, borra de café e folha de oliveira. Portanto, os couros que nós usamos no calçado português provêm de peles de animais abatidos exclusivamente para consumo humano. Essas peles são transformadas em couros, de outra forma seria um resíduo. Portanto, a indústria do couro é por si uma indústria circular. E agora o que estamos a fazer é ir tratar esses couros com ingredientes biológicos, aproveitando cascas de pinheiro ou outros, como aqui mostramos, que de outra forma estariam a ser desperdiçados, estariam atirados nos terrenos, causando incêndios ou contaminações. Um dos objetivos do projeto e um contributo para a redução do consumo da água e de ingredientes relacionados com os oceanos são todos os processos que estão a ser revistos para reduzir a água e já se conseguiu em vários deles mais de 20% de redução. A redução do sal atinge mais de 50%. Com isto, estamos a desenvolver biocouros com excelentes propriedades. Apresento aqui, por exemplo, a resistência ao rasgamento, a temperatura de retração, que são livres de microplásticos, portanto aqui não há um contributo para os microplásticos nos oceanos ou nos terrenos, duráveis e reparáveis. Estamos também a desenvolver couros, e tudo isto está já disponível, nos quais se aplicam os resíduos da própria produção do couro. Portanto, o couro, ao ser produzido, gera resíduos sólidos, que são, digamos que, dissolvidos e reincorporados na própria estrutura do couro, como que um creme de colagênio, porque é isso que o couro é colagênio. Desenvolvem-se também couros mais leves, até 15% mais leves, e sempre numa aposta de serem
livres de substâncias químicas perigosas, nomeadamente metais, ultralidos e muito resistentes fisicamente para serem duráveis, reparáveis. Também se trabalha no uso de couros resistentes à água, por exemplo, para calçado casual ou técnico, e livres de substâncias químicas que também poluem os nossos oceanos e a atmosfera, como os fluorocarbonos. Temos propriedades bastante interessantes. Aqui vêem imagens destes materiais e produtos de calçado a serem apresentados numa exposição e, como disse, no Centro Tecnológico poderão ver couros em grande escala e também estas apresentações. Passaríamos agora para outro tipo de materiais que também são fundamentais no calçado. Nem todos os nossos clientes e consumidores desejam usar couros, então estamos a desenvolver têxteis que são revestidos e são mais de 70% biológicos ou biobaseados. São muito funcionais e apresentam menor pegada de carbono. Para obter todos estes materiais também se desenvolvem e estão disponíveis produtos de acabamento biológicos ou aquosos e bioadesivos também estão na calha. Esperamos em breve poder-vos apresentar essas soluções. Em termos dos materiais alternativos ao couro, que são têxteis revestidos biobaseados, como disse, eles têm um suporte 100% bio, não há microplásticos, um acabamento em biopoliuretano bastante resistente e podem levar como cargas como sejam o caroço de azeitona ou a pele de castanha, de origem nacional. Propriedades excelentes, como podem ver, para a aplicação em calçado e em marroquinaria. E aqui algumas amostras destes produtos já aplicados em calçado. Desenvolve-se também solas com uma componente biológica até 80%, e o engenheiro Carlos vai nos falar disto, e já estudamos também a aplicação de casca de mexilhão. A casca de mexilhão foi estudada e está já realizada noutro parceiro com o objetivo de aumentar a resistência ao escorregamento das solas. Palmilhas em cortiça, com couro e um conjunto de outros aditivos, como sejam, por exemplo, o bagaço de azeitona, ou de maçã, ou de pera, que permitem aumentar a sua absorção de umidade, que é importante numa palmilha, estão também disponíveis, assim como biotesteiras, contrafortes e passamanarias, que têm uma componente biológica e são biodegradáveis. Tem aqui alguns exemplos destes produtos já desenvolvidos. Passaria à parte do calçado. Desenvolvem-se produtos com menor pegada, apostando em materiais da mesma base química, reciclados ou recicláveis, leves, e em reduzir os resíduos de produção. Portanto, para ter menor pegada, estes são os 3 ingredientes fundamentais: intemporalidade e durabilidade, reciclabilidade ou materiais reciclados e leves, e não aos resíduos de produção do calçado. E aqui têm exemplos do que pode acontecer quando nós, num determinado produto, produto de calçado, substituímos a sola por sola de material reciclado. Uma diminuição das quilogramas de CO2 equivalentes do carbono, portanto, que é o contributo para as alterações climáticas de 22%, e uma alteração do desenho da gáspia, diminuindo o material necessário e alterando o material utilizado, com uma redução de quase 40% das emissões de carbono. Estamos disponíveis para todos os parceiros para fazer estes cálculos e para dar também um contributo para a redução da pegada dos vossos produtos com os materiais do projeto ou outros. O projeto aposta também em trazer novas soluções completamente disruptivas e 2 empresas apostaram, por exemplo, em desenvolver um processo que aplicam as 2 tecnologias únicas na Europa para fazer materiais termoplásticos recicláveis e expandidos. Portanto, os materiais expandidos, como o EVA, o poliuretano em espuma, não são facilmente recicláveis. Estes novos materiais, poliuretano, entre outros, são expandidos, muito leves e recicláveis e com elevada funcionalidade. E é possível com eles também, como vemos aqui, reduções da pegada de carbono muito substanciais. Desenvolvem-se também ferramentas para a sustentabilidade
aqui um portal para valorização e partilha de materiais e componentes. Este portal está disponível para todos. Portanto, convidávamos a apresentarem neste portal os restos de materiais, de couros, de solas, de palmilhas, etc., que possuam de coleções anteriores e a partilhá-los com outros colegas, a comercializá-los diretamente para outros colegas industriais ou partilhá-los com escolas, com pessoas individuais. Temos também um portal de apresentação dos materiais e componentes sustentáveis que está em elaboração, permitirá a todos disponibilizar informação adicional sobre os materiais e tecnologias que se estão a desenvolver nas suas empresas ou no Biosuite. Passaria finalmente à economia circular para partilhar aquilo que estamos a fazer, o desenvolver têxteis revestidos com uma componente de material reciclado, tanto alternativos ao couro, com uma componente de material reciclado que atinge os 75%, desenvolver materiais termoplásticos para solas, sejam de TR, TPU ou PVC, com muito mais de 50% de material reciclado, atinge até quase que 98% em alguns casos. A reciclagem de borracha, EVA e couro também está em curso, o engenheiro Carlos vai falar disto, e estamos também a fazer um conjunto de simbioses para reciclar, por exemplo, fatos de surf e fatos de pesca. Isto é real. E neste momento estamos à vossa disposição para colaborar nestas áreas. Em termos da reciclagem pós-consumo, o projeto Biosuite está a fazer trabalho, mas devemos dizer que é uma abordagem muito introdutória. Portanto, precisamos de mais investigação e desenvolvimento. Para já, aquilo que se consegue é pegar no calçado pós-consumo e, de forma um pouco arcaica, separá-lo nos materiais e utilizar alguns desses materiais, nomeadamente os polímeros, para fazer calçado todo injetado ou solas. Mas, como digo, é uma área de investigação futura e desde já convidamos todos os presentes a pensar nisto e a acompanhar-nos num futuro projeto em preparação a curto prazo. E aqui vem algo que está a ser realmente feito, solas feitas com material pós-consumo, de calçado pós-consumo já aplicadas em calçado. E aqui vem um calçado muito circular, no qual esta sola leve é um TPU expandido e reciclável. O projeto aposta também intensamente na capacitação e na formação, tendo já realizado um conjunto de iniciativas. O nosso webinário hoje é o 17º webinário promovido pelo projeto. Em paralelo com isto, a PICAP está a fazer um conjunto muito alargado de disseminações internacionais, nacionais, junto das escolas, junto de todos os públicos-alvo. E vemos aqui alguns dos números. Newsletters são dedicadas a explicar porquê a mais-valia do couro, o que é que estamos a fazer para mudar o mundo, para o que estamos a fazer na perspectiva da bioeconomia, dar um contributo para a sustentabilidade do calçado e do nosso planeta e para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E com isto agradeço muito a vossa atenção, termino esta apresentação, esta partilha e introduzia um novo palestrante, que é o engenheiro Carlos Coelho. Enquanto o engenheiro Carlos Coelho inicia a partilha da sua apresentação, gostava de pedir a todos os presentes para, se tiverem questões, as irem colocando no chat ou no ponto de conversa. Portanto, no final do webinário teremos muito gosto em responder a todas as questões e até trocar impressões e, portanto, desde já vos agradecia que colocassem no chat os vossos pensamentos, dúvidas, contributos. Obrigada. O Sr. Carlos Coelho estará a tentar partilhar. Eu primeiro ia-me só, pronto, falar um bocadinho antes da minha cara desaparecer. Para já, desde já, boa tarde a todos, não é? Para mim é um prazer estar aqui convosco nesta partilha de vários desenvolvimentos em que a Atlanta tem estado envolvida, não é? Em parceria com o Biosuite for All e com vários outros parceiros, como a FIUP, o Instituto Politécnico de Bragança,
entre vários outros, a Universidade Católica também, e muitos outros parceiros que a doutora já mencionou, não vamos estar aqui a descrevê-los todos, porque são muitos, mas tem sido um trabalho muito desafiante e muito interessante. Temos partilhado desenvolvimentos e informações muito boas. Em relação a este evento, pronto, está ligado ao Biochos for All, à sustentabilidade da indústria do calçado, não é? Torná-la mais leve para a natureza, não é? Melhorar a pegada carbónica, também tem sido sempre uma preocupação da Atlanta. E eu vou muito rapidamente apresentar então alguns dos desenvolvimentos, porque nestes slides que eu vou apresentar não estão todos, porque também temos uma limitação de tempo, e também a verdade é que a Atlanta está envolvida em vários desenvolvimentos em simultâneo. Vou agora partilhar a minha apresentação. Pronto, portanto, eu iria iniciar pelo tema, portanto, do nosso webinar de hoje, não é? Portanto, é o mar aos pés, que temos que o defender, não é? E que é também, portanto, uma boa oportunidade para nós também angariarmos outro tipo de materiais e até vermos exemplos de aplicações de materiais, tanto a nível da indústria como noutro tipo de áreas, não é? Portanto, a Atlanta, dentro desta área, que está, portanto, englobada o Biochos for All, nós encontramos um aditivo que tem na sua base algas marinhas. Portanto, isto foi um fornecedor, um fabricante de matéria-prima que desenvolveu isto. Só uma pequena apresentação da Atlanta, muito rápida. Portanto, a Atlanta Componentes para Calçado é uma empresa especializada no desenvolvimento de solas para a indústria do calçado, entre outros componentes também, mas essencialmente são solas. Portanto, somos uma empresa que já existimos desde 1995. Portanto, temos uma capacidade produtiva de mais de 20 mil pares de solas por dia. Produzimos e desenvolvemos solas em vários termoplásticos, como o TPU, o TR, e também nas borrachas vulcanizadas, o SBF, o EVA, pré-fabricados, portanto, que são a assemblagem de vários componentes. Desde sempre, a Atlanta teve uma preocupação muito grande na parte da sustentabilidade e da economia circular. Nós já há bastantes anos, desde 2012, temos incorporado um sistema de reciclagem interna de termoplásticos, em que nós, portanto, recuperamos a matéria-prima e os resíduos provenientes essencialmente do processo de injeção. Pronto. Avançando então para o caso concreto, que foi objeto de estudo e que está neste momento a ser desenvolvido e que já com alguns resultados finais. Portanto, nós tentamos ir por esta ideia da rentabilização da biomassa marinha, não é? Também porque em alguns casos já começa a ser um problema, porque ela começa a ser em excesso, talvez também originado pelas alterações climáticas, mas que por vezes começa a ser um problema. Nós encontramos, portanto, um fabricante de matéria-prima parceiro que desenvolveu um aditivo e que na sua composição tem uma percentagem elevada de algas marinhas, não é? E, portanto, a ideia era incorporar esta percentagem de algas nas nossas solas, nas nossas solas, isto é, nos materiais que utilizamos para produzir as nossas solas, para as tornar mais sustentáveis e reduzir também a componente sintética que tem, portanto, o termoplástico usado na sola, reduzindo assim, como é evidente, melhorando a sua pegada carbónica. Portanto, o aditivo que encontramos e que nós estamos a usar tem uma base de SBS, não é? Estireno, butadieno, estireno, que é digamos, um termoplástico elastómero muito utilizado para a injeção, para a produção de injeção de solas. Na sua composição tem cerca de 45% de componente bio-based, que inclui também as algas. Peço desculpa de interromper, Engenheiro Carlos, é que nós só estamos a ver sempre o primeiro slide. Não sei se está a passar os slides, mas nós só vemos o primeiro.
Mas estou a passar aqui os slides, não sei. Só se eu não fizer... E assim, conseguem ver? Sim, é isso. Vai ter que, por favor, fazer vai isso. ter que Pode ser ir para este. manualmente. Pode agora ir para o quarto. Não há problema. Pode ir para o quarto, que era onde estava, penso que a falar. Mas já agora vou mostrar às pessoas os outros, porque não viram. Exato. Obrigada. Obrigada. Portanto, o slide da apresentação da Atlanta, não é? Pronto, que eu já mencionei, mas, portanto, somos especializados em desenvolvimento de solas, tanto em termoplásticos como em borracha, para fabricar. Temos uma capacidade produtiva de 20 mil pares. Portanto, este era o slide da apresentação. Este era o slide onde nós demonstramos tanto o objetivo, no fundo, nesta componente de introduzir a biomassa marinha nos termoplásticos que utilizamos para produzir solas pelo processo de injeção. Portanto, aqui, claro, o objetivo seria adicionar, então, este aditivo e tornar as solas mais sustentáveis, melhorar a sua pegada carbónica. Este era o slide, portanto, o quarto slide onde eu estava há pouco. Portanto, o aditivo tem na sua base um termoplástico elástomero chamado SBS, estireno, butadieno, estireno, o que é interessante porque assim é compatível com aquilo que toda a gente conhece na indústria dos componentes e neste caso do calçado, que é o TR, não é? Uma das bases do chamado TR. Portanto, este aditivo tem na sua base 45% de componentes bio-based, não é? Que na sua esmagadora maioria são as algas ou a biomassa de algas marinhas, entre outros aditivos que eles também adicionaram, que faz parte desta componente bio-based, mas são todos de origem vegetal. Depois há aqui uma questão interessante que depois vai nos influenciar no processo de desenvolvimento, que é a questão da fluidez. É muito importante para termos um processo de injeção estável e na qual possamos produzir solas com elevada qualidade, não é? E aqui detectou-se que a questão da fluidez, neste caso, deste aditivo, é um bocadinho baixa, comparada com os termoplásticos que utilizamos habitualmente no processo de injeção. Também uma questão importante também é a questão do odor, não é? Realmente este aditivo tem um odor muito forte, muito intenso, por vezes pode não ser muito aceito na indústria este tipo de odor, por isso tentamos compensar isso com um neutralizador de odor, para, no fundo, camuflar este odor, não é? Depois, nós realmente fizemos vários ensaios de injeção com a aplicação deste aditivo, onde fomos adicionando percentagens, portanto, uma percentagem relativamente, digamos que, controlada, de 10% a 15%. Claro que isto já são resultados finais, porque nós fizemos várias experiências. Procuramos aplicar este aditivo numa base, digamos, natural, sem qualquer adição de pigmento, mas a nível de características físico-mecânicas, na realidade não tivemos problemas. Este aditivo pode ser utilizado juntamente com o nosso TR, conseguimos produzir solas a cumprir todos os requisitos. Apenas tem aqui uma questão que é menos agradável, que é a parte das manchas. Portanto, isto nós estávamos à espera, por isso é que eu no slide anterior referenciei a questão da fluidez, porque havendo uma grande diferença de fluidez entre este aditivo e o termoplástico de base que estamos a utilizar, por vezes há aqui, no fundo, a homogeneidade do polímero, quando é fundido, não acontece de uma forma muito correta, não é? E por isso, daí estas manchas surgirem. Tentamos, no fundo, minimizar este efeito aplicando um pigmento assim um bocadinho mais escuro, neste caso o preto, não é? Mas podemos depois, e fizemos também noutras cores. Aqui realmente já não se nota tanto as manchas. Os resultados em termos de físico-mecânicos, como podem ver na tabela que está aqui na apresentação, são aceitáveis, não é? Com as especificações. A cor é mais homogénea,
não se nota, vai-se mesmo assim, se formos a ver ao pormenor, ainda se nota algo. Por isso, o que se pode concluir é que tanto na adição de 10% e até na adição maior de 15%, temos aqui resultados aceitáveis, que podem ser aplicados numa sola, num produto standard para a indústria do calçado, em que, pronto, estamos, no fundo, a aproveitar uma biomassa de algas que temos um acesso privilegiado nas praias, que elas existem em grande quantidade e que podemos aplicar aqui, claro, com uma pequena parte, não é? E tem que ser um aditivo, porquê? Porque ele tem que ser preparado para poder se ligar depois aos termoplásticos convencionais que usamos nos processos de injeção de produção de solas. Portanto, tem aqui uma solução interessante, que será para o futuro, já para produzir alguns produtos finais, embora possamos ter que melhorar aqui algo na questão da fluidez, mas penso que poderá ser possível melhorar. Depois, vou também falar noutras áreas em que nós também estivemos envolvidos e continuamos envolvidos. A doutora Maria José já falou há pouco também neste desenvolvimento. Portanto, a Atlanta teve sempre a ideia de ter uma área muito forte na borracha. Nós produzimos uma grande parte da nossa produção, cerca de 40% da nossa produção já são borrachas, solas produzidas em borracha vulcanizada, e por isso também é um processo que origina alguns desperdícios, não é? Bastantes mesmo, e que têm que ser reaproveitados. Mas neste caso em concreto, nós tentamos ir um bocadinho além, é tornar a própria mistura e formulação da borracha que nós fazemos internamente, torná-la, digamos, mais sustentável e com uma componente de origem vegetal e bio, não é? No fundo, criar uma bioborracha. E conseguimos fazer isso com uma adição de cerca de 80% de aditivos de origem vegetal. A base da borracha é uma borracha natural, não é? Que existe no mercado, à venda, a borracha natural. Depois isto foi tudo trabalhado em termos dos vários aditivos, e são muitos, não é? Uma formulação de borracha tem realmente muitos aditivos que favorecem a reticulação, a aceleração, controlam o período isto é, o tempo de cura da borracha. Pronto, nós fomos, as cargas que também são utilizadas, nós fomos trabalhando isso e chegamos a um resultado em que temos, e estamos até convencidos que já vai inclusivamente ultrapassar os 80%, porque nós na mistura sem carga, ou isto é, sem cargas naturais, porque também procuramos nesta bioborracha colocar ainda mais outra componente natural, que são cargas e resíduos que estão também no mercado, como é o caso da casca do arroz e os resíduos de cortiça. Como podem ver na apresentação, tem aqui dois exemplos, não é? O mais à esquerda, a imagem mais à esquerda e à direita é a que tem cortiça, a que está mais à esquerda é a que tem casca de arroz. A central, portanto, é uma borracha, uma bioborracha sem estas cargas naturais. Foram feitos muitos ensaios, ainda estamos numa fase de finalização e de também confirmação da pegada carbónica e também da origem do carbono. Vamos confirmar através de ensaios químicos de carbono 14, tentar detectar, portanto, toda a origem do carbono que está nesta mistura. Ensaios preliminares já temos a certeza que são pelo menos 80%, portanto, aqui está uma solução de um produto que normalmente é reticulado, que é difícil de reciclar, mas que na sua base 80% já é de origem vegetal, e estamos crentes que neste momento também já estamos com projetos a aplicar em produtos finais, que poderá ser interessante de futuro também. Avançando depois para outras áreas, também tem aqui, penso que estão a ver também o slide seguinte, portanto a parte do EVA, não é? O EVA, um bocadinho à semelhança do processo da borracha, gera muitos resíduos. Esses resíduos são muito difíceis de reciclar,
Pronto, nós aqui estamos no âmbito do projeto BioShusforAll a estudar várias soluções. Esta é uma delas, não é? Que inclusivamente já estamos a aplicar na nossa produção, que era a reintrodução de resíduos de EVA que vamos trabalhando, triturando, partindo em partículas cada vez mais pequenas, para depois poder introduzir em solas injetadas que são enviadas para os nossos clientes. Nós conseguimos, portanto, produzir solas de injeção de EVA composto com 10, 20 e até chegamos a 30%, onde adicionamos, quando eu estou a falar de expansões, portanto, na gíria, quem conhecer estes tipos de materiais são chamados EVA 1.1, não é? Tem 10% de expansão, 1.2, 20%, 1.3, 30%. Portanto, o EVA é injetado, é composto, tem uma máquina específica para isso, não é? Digamos, um processo de injeção reativa e de reação térmica, em que expande estas percentagens, e nas quais nós fomos adicionando 5, 10 e 15% de resíduos dos EVAs que nós preparamos e que trituramos. E obtivemos resultados, para já, muito interessantes, em que cumpre todos os requisitos. Continuamos, portanto, ainda a desenvolver e a estudar melhor este tipo de aplicações, principalmente tentar ainda aumentar um pouco mais a percentagem, e o segredo está na redução também do EVA e também na quebra das cadeias, não é? Isso aí também será um projeto que estamos aí ainda em processo de desenvolvimento, que será a desreticulação do EVA. Depois, nós também, noutra área, portanto, que também está incluída no BioShusforAll, e, portanto, fomos para uma área também ligada ao design e ao desenvolvimento das solas, tentá-las tornar também mais apelativas e aplicar uma questão que, se calhar, na indústria do calçado não é muito falada e não é muito aplicada, mas noutras indústrias já é aplicada há muitos anos, que é, no fundo, inspirarmos naquilo que é bom na natureza, e neste caso também no mar, não é? Também, como é evidente, o mar pertence ao nosso ambiente, não é? E tem tantos bons exemplos de aplicações em animais, em peixes. Nós, por exemplo, aqui desenvolvemos umas solas em que o desenho e a parte do rastro, não é? É desenvolvida no desenho, por exemplo, do polvo, coração, da teia de aranha. Esta parte da teia de aranha foi também desenvolvida na parte interior da sola, e há partes também do desenho exterior da sola que vão favorecer a adesão ao solo, inspirada também no polvo, tanto nos tentáculos e nos olhos e nas ventosas que eles têm para se fixar em determinadas situações, não é? E pronto, também aplicamos aqui desenhos com esse fim, é? Inspiramos-nos no desenvolvimento daquilo que existe na natureza e aplicamos nas nossas solas. Estamos numa fase muito adiantada aqui deste projeto, estamos ainda numa fase também de tentar confirmar a questão do conforto, não é? Porque é muito importante, não é só importante a parte técnica de, por exemplo, aumentar a adesão ao solo, o cumprimento de todos os requisitos físico-mecânicos, mas também a parte do conforto, porque nós na natureza, quando vemos desenhos, seja de animais, de plantas, de peixes, eles também têm desenvolver isso durante milhões de anos, não é? Tiveram esse desenvolvimento que foi a própria natureza, e podemos nos inspirar nela, que é o que estamos agora a fazer. Inclusivamente já aplicamos em soluções finais, já montamos sapatos com estas solas, que estão numa fase adiantada de testes e de ensaios. Estamos muito, portanto, estamos muito esperançados que isto vai resultar, não é? Pronto, estes são alguns dos desenvolvimentos da Atlanta. É evidente que temos outros, não é? A doutora Maria José também falou na questão da casca do mexilhão,
que nós realmente queremos aplicar também para aumentar o grip das solas e a adesão ao solo. Ainda estamos numa fase de desenvolvimento também, de preparação, por causa também de uma questão um pouco delicada, que é o cheiro, não é? Destas cargas da casca do mexilhão. E pronto, também estamos envolvidos noutras áreas, como é a reintrodução do couro, dos resíduos do couro que temos na nossa produção, incorporá-la na borracha, procurar desenvolver as melhores formas e processos para que a adesão do couro à base da borracha seja a mais eficiente possível, para nós também tentarmos voltar a reintroduzir esse resíduo no nosso processo. Também temos outros desenvolvimentos na área do BioTPU. Pronto, não falei em todos aqui, porque também haverá sempre uma limitação de tempo. E pronto, e ficarei à espera das vossas dúvidas. Muito obrigado pela vossa atenção e acho que ficaria por aqui e daria a palavra aos meus colegas. Muito obrigada, Engenheiro Carlos, por esta explicação detalhada de muitos dos desenvolvimentos que foram realizados e outros que continuam em curso. Muito obrigada. Sim. Agora, obrigado a todos. Obrigado. Gostaria de lhe pedir para se manter, depois vamos conversar mais um bocadinho. Claro, estarei disponível para as dúvidas que surgirem. Obrigado. Obrigada. Gostaria agora de convidar o professor Miguel Oliveira, da Universidade de Aveiro, que nos vai falar da cara de Janos dos plásticos. Pedia-lhe, por favor, para parar a partilha, se possível. Obrigada. Muito obrigada. E agora, então, dávamos a palavra ao Miguel Oliveira. Obrigada. Boa tarde a todos, penso que já estão a ver a minha apresentação. Ora, muito boa tarde, queria começar por agradecer o convite e dar os parabéns por este webinar, que foca assuntos extremamente relevantes num contexto ambiental. Normalmente eu costumo apresentar sempre o título, mas decidi sempre uma área que não é exatamente a área em que eu trabalho, a aplicação dos materiais, e eu debruço mais sobre a avaliação dos efeitos. Isto é importante porque, mesmo em termos económicos, com as novas recomendações da União Europeia, existe uma intensa busca para o rótulo verde que vai valorizar os produtos e nota-se, tal como este excelente projeto que foi apresentado, tenta-se otimizar os recursos disponíveis de forma a produzir produtos eficientes e amigos do ambiente. Portanto, quem eu sou um investigador no Centro de Estudos do Ambiente do Mar e só um bocadinho ver se consigo. Ok. Trabalho com diversos tipos de organismos porque estes organismos podem nos dar informação sobre o efeito de vários tipos de materiais que são utilizados pela indústria, que são utilizados por nós ao longo do nosso dia-a-dia, portanto, e que convém que nós tenhamos a certeza que os produtos que estão a ser desenvolvidos, de facto, são seguros para nós e para o ambiente. E nesse contexto temos que ter a noção que muitas vezes muitos dos efeitos nefastos que nos atingem são resultado do que acontece a outros organismos e que nós comemos. E aqui, como podem ver, nós temos desde efeitos a níveis celulares, e temos aqui células humanas, células de peixe, células de anfíbios, microalgas, invertebrados, organismos de solo, organismos que são usados na alimentação humana e na alimentação, por exemplo, de peixe que nós comemos e que podem ter impacto. E neste contexto, o que nós avaliamos, basicamente, é que, de facto, são os plásticos maus para o ambiente ou não. Está aqui umas das capas que eu às vezes utilizo nas minhas apresentações. Portanto, estamos a lançar para o ambiental que nos atinge, feito bumerangue, o mau e os plásticos. Ou então, a minha favorita e a que eu propus para uma apresentação de hoje, a cara de Janos dos plásticos. E, para quem não sabe, a cara de Janos porque os Janos eram um deus romano, representado, como podem ver aqui neste esquema, por duas caras, representa passado e futuro, portanto tem duas componentes que neste caso eu gosto de enfatizar o lado positivo e potencialmente mais perigoso dos plásticos. E quando eu digo isto não quer dizer que os plásticos são maus.
Pelo contrário, os plásticos apresentam diversas vantagens e, como já na apresentação foi dito, eu trabalho na área da toxicologia e algo que é muito importante dizer, uma das frases muito utilizadas nesta área, é que a dose diferencia o remédio de um veneno. Portanto, é isso que nós temos que ter em conta. A aplicação que nós damos aos materiais vai ser extremamente importante nos efeitos que eles podem exercer sobre os organismos. Aqui apresento uma estrutura, basicamente são cadeias de liquidação dos plásticos, e temos aqui monómeros, ou seja, as bases de muitos dos produtos que são utilizados nos plásticos. E temos o polietileno, o policloreto de vinil, o polipropileno, todos plugins de plásticos que nós utilizamos no nosso dia-a-dia. Nós usamos plásticos desde o momento em que nos levantamos, lavamos os dentes, até o momento em que nos deitamos. Portanto, estes produtos são resultados de poliimerização, que eu não vou repetir, mas que basicamente nós vamos construir cadeias que são repetidas e que vão dar muitas das propriedades que tornam atrativas para a aplicação industrial e que nós valorizamos. Isto vai resultar em características físico-químicas muito diferentes, que são vantajosas para diferentes aplicações, mas neste caso nós temos a cristalidade, a densidade, etc. Eu aqui enfatizo neste slide o tempo de vida esperado, e muito da problemática de quem tem preocupações ambientais com os plásticos é que os plásticos que são descartados no ambiente, muitos deles de utilização única associados às embalagens, por exemplo, têm períodos de vida extremamente elevados, mais de 600 anos. E este é um dos grandes problemas dos plásticos, porque em teoria todos os plásticos que nós produzimos ainda se encontram no ambiente, se bem que em produtos mais pequenos. Portanto, na contextualização das vantagens e desvantagens, que acho que é o mais importante e que se aplica extremamente bem à parte da indústria do calçado, porque é que nós usamos os plásticos? Porque são leves, portanto, calçado leve toda a gente quer, digo eu, barato, essencial para todos, para os produtores e para os consumidores, duráveis, exatamente, e moldáveis, que é algo que se aplica quer à indústria de calçado, quer a outro tipo de indústria. Portanto, aqui vemos várias vantagens. Eu gosto de apresentar também esta capa de uma revista americana que representava a perspectiva dos plásticos nos anos 50, em que basicamente facilitava a nossa vida. Portanto, até podíamos acreditar nem precisávamos de lavar louça, tal, os plásticos vinham facilitar a nossa vida. E de facto vem, sendo que desde que a sua utilização seja ponderada e de facto não desperdicemos um material que nos permitiu melhorar consideravelmente o nosso estilo de vida e que atualmente nós não conseguimos arranjar um substituto à altura, portanto, que seja sustentável e acessível. Um dos principais motivos de preocupação dos plásticos não se deve ao produto em si, mas aos componentes químicos que são adicionados no seu processo de síntese, que fazem com que eles tenham determinadas propriedades que os tornam ainda mais atrativos. Embalagens que são vestidas com antimicrobianos, antioxidantes, etc. Alguns destes produtos, não estão na estrutura dos polímeros e que são facilmente libertados dos plásticos quando eles se encontram no ambiente, e muitos defeitos que são relatados dos plásticos dizem respeito a estas substâncias. Eu gostaria de enfatizar isto porque, de facto, algumas destas substâncias podem, de facto, ser nocivas para os organismos. Esta também é uma das imagens que vende bem a qualidade dos plásticos para a indústria, porque vocês provavelmente não conseguem ver, mas o que dizia, por exemplo, celofane, portanto, nós agora conseguimos ver o produto, não está embrulhado, nós conseguimos ver o que lá está, o produto mantém-se em boas qualidades durante tempo e o produto fica limpo e pronto, é salutar, portanto não há problema de contaminação. Portanto, era a perspectiva dos plásticos até haver a massificação da sua produção, o seu baixo custo, e isso sim trouxe algumas das desvantagens que hoje em dia estamos a ter consciência, infelizmente. Devemos enfatizar que sem os plásticos não teríamos isto, portanto a questão biomédica é essencial, e tivemos há pouco tempo a situação da pandemia que nós utilizávamos máscaras, mais uma vez, muitas vezes mal acondicionadas e que eram descartadas, mas de facto os plásticos apresentam enormes vantagens, permitem-nos utilizações diárias fantásticas, diversão, etc.,
mas que muitas vezes podem não ser condicionadas. E depois temos os produtos de baixo custo, e esses acabaram por ter alguns agravantes, agora sujeitos à legislação na maior parte dos países e que eram libertados por ambiente com consequências. Gostaria também de enfatizar, não só a parte calçado, mas em diversos tipos de indústrias, de agricultura, cosméticos, etc. E mesmo em termos de medicamentos, os plásticos estão a ser utilizados para facilitar a entrega de certo tipo de medicamentos e mesmo em termos de proteção de outros tipos de organismos. Enfatizando que tem havido um crescente aumento da sua produção, estes dados dizem respeito à procura de plásticos para a transformação de 400 milhões de toneladas em 2002, tem vindo a crescer, mas apesar deste nível elevado, nós vemos que numa abordagem circular os bioplásticos ainda representam muito pouco do que é produzido. Portanto, existe ainda uma necessidade grande de otimizar a implementação de bioplásticos. E uma das grandes preocupações associadas é que, como já tinha referido, é que estes materiais demoram muito tempo a degradar-se no ambiente e a sua degradação não é tão linear como se esperaria. Portanto, os balões divertidos que nós vemos nas nossas festas muitas vezes resultam nestes pequenos eventos que muitas vezes nos passam despercebidos devido a ações de limpeza de praia, mas que felizmente agora tem havido cada vez mais ações de limpeza de praia e aproveitamentos de recursos gerados, que nós vamos ouvir falar mais daqui a pouco, mas que têm havido consequências e o mais preocupante de tudo é que muitas vezes o que nós vemos numa garrafa não temos noção do que nós vemos muitas vezes o que existe por trás. E as consequências que nós normalmente temos noção dos plásticos, da má utilização dos plásticos do uso único são estas, portanto, várias anormalidades, o aprisionamento de organismos marinhos, etc. Portanto, os plásticos normalmente são utilizados, também implicam o recurso de a utilização de recursos não renováveis, portanto, a utilização de produtos eventualmente químicos, e há muito desperdício de material que depois acaba por ir ter zonas onde não deviam e assistimos à normalidade na presença de redes de 13 metros sem baleias, etc. Portanto, são os aspectos negativos da má utilização dos plásticos. Um dos problemas que eu tenho debruçado, mas que não vou enfatizar muito e que agora tem chegado ao público em geral, é que os plásticos no ambiente se vão fracionando em pedaços mais pequenos. O que poderia parecer como uma boa solução, dado que acabariam por se tornar menos nocivos, a questão do aprisionamento, da falsa associação, traz desvantagens, dado que existe um maior número de organismos que podem ingerir estes plásticos, portanto pode haver uma interação e também com contaminantes alimentares. Apresento aqui uma representação, isto já tem provavelmente mais de uma década, da representação da dispersão dos microplásticos nos chamados giros dos diferentes continentes, 5 giros, portanto, em que cada pontinho branco representa 20 kg de plástico, apenas para termos uma noção que existe muita matéria em dispersão, existem as chamadas ilhas de plástico, que são as zonas por onde as correntes arrastam os plásticos e os plásticos se vão acumulando. Portanto, é um problema para a vida marinha que tem levado a que as autoridades tenham tido mais atenção nos plásticos de uso único. Portanto, o rácio de plástico por partícula tem aumentado consideravelmente em certas zonas e isso é que fez com que as atividades começassem a tomar medidas mais ativas, dado que a presença dos plásticos no mar já foi relatada desde os anos 70, portanto já há bastantes anos que se sabe que existem microplásticos no mar, que se sabe que eles podem interagir com os organismos marinhos e que podem também servir de veículo de dispersão para contaminantes e espécies invasores. Portanto, hoje em dia sabe-se que os plásticos estão por todo lado, particularmente os microplásticos, são partículas extremamente pequenas, e essas mesmas partículas podem se ir libertando. Mas foi preciso nós chegarmos à parte em que se relata que de facto nós estamos a consumir plásticos através da água que nós bebemos, através do sal que nós usamos nas cozinhas, dos produtos que nós consumimos derivados do mar, e otimização de métodos de detecção, presença de plásticos no sangue humano, por exemplo, e nas fezes, que
chamou a atenção de que, de facto, estamos a libertar muito para o ambiente, estamos a desperdiçar muito do material e que, de facto, a nossa taxa de reciclagem destes produtos é extremamente baixa. Deve-se enfatizar que, de facto, a capacidade de reciclar plástico é algo limitado, não podemos estar constantemente a reciclar plástico, mas podemos ter abordagens que sejam mais amigas do ambiente, que implicam a redução, ou, neste caso, o banir de certos plásticos de uso único, que eram completamente dispensáveis, plásticos que eram utilizados apenas há alguns minutos, e a substituição por outros materiais de origem biológica ou que sejam facilmente degradados no ambiente, em teoria. Portanto, tem havido uma série de abordagens, portanto, com os legisladores, com a indústria que nós estamos a ver, com os consumidores, portanto, um incentivo à economia circular desde 2015, portanto, existe uma estratégia da União Europeia que visa a otimização de recursos e a economia circular, que vai englobar diferentes abordagens, algumas já ouvimos falar hoje. Portanto, nós, a estimularmos uma economia circular, estamos a optar por um mundo mais sustentável, estamos a utilizar melhor os nossos recursos, portanto, e acabamos por reduzir em termos de extração e importação de matérias, portanto, nós já falamos, nós conseguimos incluir determinado tipo de produtos numa determinada percentagem em produtos de elevado impacto económico e minimizando os resíduos e emissões associadas. Portanto, e neste contexto tenho trabalhado em alguns projetos nacionais e internacionais, alguns similares com o projeto organizador deste webinar, e, por exemplo, o objetivo deste projeto europeu era incorporar pelo menos 39% de biopolímeros nestes produtos, desde tetos, casas de banho, até estruturas ortopédicas para os pés, etc., para otimizar os recursos numa tentativa de melhorar a sustentabilidade destes produtos. Portanto, existe um estímulo para haver a utilização cada vez maior de material reciclado e, sempre possível, a utilização de material derivado de produtos naturais. Neste contexto, temos a questão da indústria dos calçados, que, como nós já vimos, utiliza uma grande quantidade de plástico. Uma das principais preocupações dos consumidores em termos de produtos é o custo. Portanto, e como eu já referi, o material plástico tem vantagens consideráveis em termos de aplicação e também para os consumidores, e nós vemos que, de facto, por exemplo, o calçado, portanto, sapatilhas, tem um grande conteúdo, quer de borracha, quer de plástico, faz com que esta indústria, esta atividade, possa desempenhar um papel extremamente importante na reutilização destes materiais. E como nós vamos ouvir falar já a seguir, existem empresas portuguesas que estão a desenvolver um papel muito importante na incorporação destes materiais, e mesmo empresas internacionais que têm utilizado materiais como redes que são encontradas, as redes fantasmas, que são um dos problemas associados à presença de plásticos no oceano, para o desenvolvimento de produtos que, mais uma vez, fazem apelo ao sentido mais ecológico de alguns consumidores que se sentem impedidos, mediante o custo, a comprar este tipo de materiais. Uma das abordagens que nós fizemos foi consultas de opinião, inquéritos sociológicos, o que levariam as pessoas a tomar atitudes mais amigas do ambiente e, de facto, utiliza-se saber que, de facto, estão a contribuir, mas que têm grande impacto nas suas finanças, ajuda as pessoas a tomarem esse tipo de atividades. Para a indústria acaba por ser vantajoso porque, por um lado, conseguem ter atitudes amigas do ambiente, muitas vezes com custos extremamente mais baixos e que, de facto, vão de encontro a políticas europeias. Claro que esta abordagem nem sempre é tão linear quanto isso, porque eu não vou entrar em grandes detalhes, mas nem sempre a incorporação de material reciclado resulta num material que seja mais amigo. Fizemos alguns testes com algumas luzes solares em que verificamos que, de facto, alguns dos químicos utilizados para fazer este processo fazem com que os produtos de degradação de microplásticos sejam, de facto, mais tóxicos. Uma contextualização do que nós fazemos, portanto, como nós tínhamos falado anteriormente, nós estamos a trabalhar com partículas
mais pequenas, porque os plásticos não desaparecem, eles vão se fragmentando em partículas cada vez mais pequenas, e a questão dos nanoplásticos que nós detectamos em águas de consumo, muitas vezes são partículas extremamente pequenas em que nós podemos considerar que estão na ordem também de uma molécula de ADN, uma molécula que determina muito o que nós somos. Portanto, a molécula de ADN tem à volta de 2,5 nanómetros, portanto, e nós temos efeitos de partículas à volta dos 5 nanómetros, 50 e por aí adiante, portanto, são muito mais facilmente incorporadas pelos organismos e que podem eventualmente exercer efeitos tóxicos. Eu não vou entrar em grande detalhe, posso dizer que muitos dos efeitos associados a estas partículas se devem à interação com outros contaminantes ambientais, mas em doses extremamente elevadas. Portanto, temos feito estudos com organismos marinhos, portanto, há bocado vamos falar da incorporação de cascas de mexilhão, portanto, nos produtos. Nós utilizamos os mexilhões também para avaliar a qualidade de ambientes marinhos, portanto, porque eles são filtradores, portanto, eles têm uma grande capacidade de acumular contaminantes, como, por exemplo, os plásticos, e o que nós verificamos é que, de facto, a presença de determinado tipo de plásticos pode induzir uma resposta biológica que inicia, por exemplo, nas brancas, a alteração da capacidade de converter um produto no outro, ou a capacidade de induzir uma resposta imunológica normal, mas em concentrações muitas vezes muito elevadas que não seriam expectáveis no oceano. Portanto, em diferentes condições nós verificamos que de facto os plásticos não são inertes porque interagem com outros contaminantes, como por exemplo com fármacos. No entanto, queria enfatizar que nós verificamos em alguns testes que muitas vezes estas próprias partículas conseguem minimizar os efeitos tóxicos de outros contaminantes. Portanto, as respostas em termos biológicos não são tão lineares quanto isso, e o melhor de facto é nós controlarmos todo o processo, ou seja, controlarmos a matéria-prima que pode ser vantajosa, por exemplo, para a indústria do calçado, não havendo desperdício e potenciais efeitos tóxicos. Faltando em termos de efeitos. Queria enfatizar também uma questão que muitas vezes nós falamos, portanto, isto é um organismo não marinho, mas de água doce, tem algumas vantagens, é uma hidra, e eu trago este organismo, que é um organismo extremamente simples e que tem uma capacidade de regeneração, e neste caso nós queríamos demonstrar aqui, portanto, um dos testes que nós fizemos foi com partículas de poliestireno, IPMMA, polimetilato, etc. O que nós fazemos muitas vezes é cortarmos a cabeça deste organismo e ele tem capacidade de se regenerar. O que nós queríamos também desmistificar um pouco é que a ideia de que tudo o que vem de um organismo, um produto natural, é mais inócuo que os plásticos tradicionais. Portanto, nós verificamos que com plásticos de polihidroxibutirado, que é um biopolímero, que é resultado de uma produção bacteriana, nós vimos um decréscimo em termos da taxa de crescimento deste organismo. Portanto, o facto de ser natural por si só não quer dizer que tenha menos efeitos que os efeitos biológicos que os produtos de origem sintética. Portanto, para a indústria convém de facto validar os efeitos, portanto, do produto final e não apenas incorporar material só porque se diz que é de origem natural, porque de facto podemos estar a induzir o público em erro e os próprios produtores e os consumidores. Num outro contexto, por exemplo, o ácido poliláctico, o PLA, que é considerado um bom substituto para muitos dos polímeros sintéticos, nós também verificamos um efeito na taxa de alimentação da hidra superior, por exemplo, ao poliestireno, polipropileno, etc. Portanto, o que nós estamos a fazer, e o ênfase não vendendo a ideia de que os plásticos por si são maus, como disse, a dose tem um papel extremamente importante, mas que todo o material que é utilizado e que pode, através de lixiviados, etc., ir para o ambiente, deve ser validado, portanto, é algo que, de facto, nós devíamos ter em conta. Outra questão é também que se vende que os produtos são facilmente degradados. E isto não é verdade, muitas vezes é verdade no laboratório, em condições naturais, no mar, etc. Portanto, verificamos que algo que se degradaria em 2 a 3 semanas sob condições bem controladas no laboratório, muitas vezes demoram anos ou mais e têm efeitos muito comparáveis ou até superiores aos plásticos derivados de petróleo tradicionais. Pronto, com isto queria agradecer a vossa atenção e
estou disponível para posteriores perguntas, portanto queria apenas que isto fosse um tópico de conversa para nós falarmos mais tarde. Muito obrigada pela sua excelente apresentação completa e tão interessante. Vai com certeza suscitar muitas questões, espero que tenhamos tempo para responder. Agora, pedia à Adriana Mano, como referi, CEO e fundadora da Zuri, para nos introduzir o que está a fazer no mundo do calçado, para criar aqui também uma revolução nesta área, para partilhar connosco esta experiência. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada antes de tudo pelo convite. Queria agradecer o CTCP e toda a equipa que nos convidou a estar presente. Aproveito para perguntar se estão a visualizar a nossa apresentação. Estão? Pronto, ainda bem. Está tudo bem. Fico contente. Pronto, resumidamente, acho que foi muito interessante o que os colegas partilharam. Venho um bocadinho em linha com o que a Zuri se propôs a fazer há 6 anos. Eu aproveito para... Eu até tenho aqui um cronómetro, que é para não me deixar alongar demais. Mas acho que é importante dar um enquadramento. Eu trabalhei vários anos, quase uma década, no calçado técnico, numa empresa conhecida aqui do setor, que é Albano Miguel Fernandes, hoje a AMF. É uma empresa que se dedica muito à inovação, que se dedica muito a estar na linha da frente a nível quer de tecnologia, inovação 4.0, quer mesmo a nível de sustentabilidade. Sabemos nós que a nível da área de calçado técnico é mais difícil. Pronto, e essa foi a minha escola a nível de calçado, e acho que daí vem toda esta vontade de querer inovar. Pronto, depois daí a minha paixão pessoal, como disse a doutora Maria José muito bem, ligada ao mar e ligada, eu fui escoteira há muitos anos e tenho uma ligação muito forte às questões ambientais e sempre quis desenvolver algo que tivesse algum propósito a nível de comunidade e pronto, se pudesse ter a ver com o ambiente ainda melhor e com o mar, melhor ainda. Pronto, e daí nasce este projeto que é a Zuri, que no fundo nasce desta vontade de transformar o lixo em matéria-prima, ou seja, olharmos para o lixo do mar. Isto surgiu até numa ação de limpeza de praia, em que se conversava que cada vez mais se encontrava plástico espalhado pelas praias, ou seja, cada vez que íamos a mais ações, mais lixo encontrávamos e surgiu uma conversa muito ligeira, podemos dizer assim, então, e como havia uma pessoa ligada ao calçado que era eu, houve, então, mas ia fazer sapatos com este lixo e não sei o quê. E para quem é da área do calçado, hoje já se acha que é perfeitamente viável, mas há 10 anos atrás, 8 anos atrás, quando isto aconteceu, o plástico, como disse o professor, e muito bem, é quebrável, é leve, tem uma série de características que à partida não seriam adequadas, não porque o leve não é bom, mas o quebrável é mau, ou seja, precisamos de resistência, e então naturalmente não era um material que pensássemos para incorporar, neste caso em solas, que foi isso que fizemos. Mas pronto, o que nos move e sempre moveu foi a inovação, e neste caso a inovação ligada à sustentabilidade, e a economia circular está aqui por trás de tudo isto. Como eu vos dizia, nós vemos o lixo como uma matéria-prima, nós acreditamos que o futuro, cada um será responsável pela sua produção de lixo, quer as empresas, quer as pessoas individuais, seja o lixo que compramos e adquirimos fora de casa, seja o lixo orgânico que nós próprios produzimos no nosso corpo. Ou seja, nós acreditamos que a sustentabilidade vai ser obrigatória e é através da inteligência, da criatividade e de sistemas que podem ser muito tecnológicos ou menos tecnológicos, ou mais, não digo mais tecnológicos, mais avançados tecnologicamente, ou mesmo os que já existem no mercado e que muitas vezes nos esquecemos que podemos fazer uma série de melhorias no nosso dia-a-dia que vão beneficiar o planeta e as nossas famílias, não é? Ou seja, no futuro mais próximo do que imaginamos, os nossos netos, os nossos bisnetos vão herdar o que nós deixarmos, por isso atinge-nos sempre a nós, mesmo que nós não queiramos pensar assim. Portanto, a Zuri faz uma ação na criação do calçado com lixo do mar, como vos disse, recolhido, e também tem uma componente de impacto muito grande, ou seja, há a componente de negócio, que tem a ver com, após recolhermos o lixo e o triturarmos,
produzirmos o calçado para o vender, mas temos o outro lado, ou seja, o que nós pretendemos é com essa parte do negócio financiar a nossa ação de impacto social e ambiental. Por isso já visitamos cerca de 62 escolas, em que fazemos mais foco para o primeiro ciclo e o pré-escolar, em que falamos no lixo como matéria-prima, ou seja, levamos muita mensagem de que o lixo não é lixo, que a criatividade é a ferramenta principal para nós conseguirmos olhar para o lixo e pensar o que é que poderemos fazer com o lixo que temos em casa. Pronto, e achamos que esta semente deixada nas mentes dos mais pequenos e desta responsabilização de que nada é lixo e tudo o que eu levo para casa, o que aceito, é minha responsabilidade, o que é que vou fazer com aquilo depois, seja uma embalagem, um brinquedo, o que for. E batemos-nos muito pela reutilização, pronto, nesta ação com as escolas. Temos depois outra vertente, que é as ações de limpeza, como já vos disse, que fazemos com associações. E pronto, e essa nossa área de impacto é muito importante, é no fundo o principal, foi o que nos moveu. Nós não queríamos ser mais uma associação de proteção ambiental, nós queríamos criar um projeto que se autossustentasse, que desse lucro e que pudesse fomentar postos de trabalho, melhorias ambientais à nossa volta e ao mesmo tempo inspirar outros a fazer o mesmo ou parecido. Pronto, aqui o que vos apresento neste slide é bastante esclarecedor do nosso trabalho. Nós, Zuri, fazemos toda a parte de desenvolvimento, criação, fazemos toda a parte de sourcing de tudo que é incluído nos nossos produtos, e aqui temos no meio os nossos tech partners e as nossas redes de parceiros sustentáveis, onde nós suportamos, porque como vocês sabem o calçado é composto por vários elementos na sua construção e então para conseguirmos entregar um produto que é sustentável temos que ter, por um lado, os parceiros de conhecimento como as universidades, o Centro Tecnológico, etc., que nos suportam na validação de tudo que estamos a fazer e do que os parceiros nos sugerem, se realmente são produtos sustentáveis, têm as resistências, etc. E esta rede não pode ser nunca desvalorizada. No caso da Zuri, a Zuri tem um bom resultado pela estabilidade que apresenta a nível da sua rede de parceiros, desde do fabricante, do calçado, da sola, do produtor de linho, ou seja, orgulhamos-nos de trabalhar com os mesmos parceiros desde o início do projeto e acreditamos que os projetos de sustentabilidade também estão suportados na sustentabilidade das relações entre todos, de confiança, e isso também traz mais paz, no fundo, nos negócios e mais capacidade de inovação. Por isso, aqui vemos os parceiros no meio, e então aqui em cima temos aqueles que eu falava há pouco, que são os municípios, como o município de Esposende, que é nosso parceiro, que temos um protocolo em que já visitamos praticamente todas as escolas de pré-escolar e fazemos a grande limpeza anual com eles de praia, ou seja, há mesmo um protocolo entre a Zuri e a autarquia, e é talvez o mais desenvolvido e o que gostaríamos de fazer com outras autarquias, porque permite a parte de recolha do lixo e depois de sensibilização nas escolas. Também temos associações, várias, vou mostrar mais à frente, que colaboram connosco no registro mais só da recolha do lixo, em que acabam por ser parte da equipa. Depois somos nós próprios que organizamos a vertente logística do lixo, ou seja, nós estamos nas limpezas, nós separamos o lixo que queremos levar, contratamos um transporte para o transportar, para o reservar num armazém. Tem que ser um espaço com características legais adequadas para lixo, porque o lixo marinho ainda é, para a lei, lixo, por isso tem que responder a todos os requisitos que qualquer outro resíduo tem de armazenagem, etc. Ou seja, nós não podemos levar 1 quilo de lixo marinho para a garagem, isso não podemos aglomerar lixo marinho, isso cria muitas dificuldades para qualquer designer que queira explorar o lixo marinho e queira criar produtos, porque no fundo não pode estar a trabalhar com lixo marinho sem ser, no fundo, uma empresa de gestão de resíduos. Portanto, no nosso caso, nós encontramos um parceiro, que é a Ecoibéria, que é um parceiro que está connosco desde o início. Como disse, este é um projeto feito de relações de confiança e é isso que faz com que o projeto cresça. A Ecoibéria cede-nos uma parte do seu espaço, 0,01% do seu espaço para armazenar o lixo marinho, cede-nos a maquinaria de trituração
nós executamos todo o trabalho e eles cedem-nos espaço e as ferramentas para a execução da trituração do nosso lixo. Depois ele é transportado por nós para o nosso parceiro de solas. Nós temos um parceiro só de solas, que é a Teco, que desenvolveu connosco, no fundo, e que acreditou em nós desde o início, também para perceberem. Nós, quando tivemos esta ideia, nós tínhamos uma capacidade de investimento muito baixa e a Teco foi um parceiro que hoje nós entendemos como um casamento para a vida, na medida em que investiu na nossa ideia. E pronto, e penso que teve bons resultados, por isso foi positivo, e para nós cria esta grande lição de vida de que a inovação pode dar resultados, e bons resultados, e não é preciso ter uma grande capacidade de investimento. Se nós tivermos boas ideias, o setor, os parceiros apoiam e vão apostar nas ideias dos designers. Por isso, se alguém estiver a ouvir e for designer e pensar que é muito difícil desenvolver uma marca, o setor, há muito boas pessoas no setor, abertas, querem é receber gente que também tenha boas ideias, e temos que capitalizar as boas ideias, a inovação, e as indústrias, pelo menos a maioria delas, estão abertas a isso. Foi isso que também encontramos. Depois das solas produzidas na Teco, nós fazemos sandálias e sapatilhas, por isso, ou sneakers, que é o ténis do Sul, e fazemos os nossos ténis em Guimarães e as nossas sandálias em Barcelos. No caso das sandálias, eu destaco as sandálias porque é o produto que nós exportamos em maior volume, e somos reconhecidos lá fora na exportação pelas sandálias. Nós fazemos a produção das sandálias numa fábrica com quase 100 anos, que sempre produziu sandálias manuais em Barcelos, ou seja, é para nós um grande orgulho representar também uma indústria de grande know-how manual, e é isso que nós também exportamos, é o know-how manual, o artesanal. Usamos só materiais sustentáveis, ou tentamos, não é? Há sempre o problema das colas e de alguns componentes que são difíceis de substituir, mas é sempre este o nosso modo. Depois da produção dos sapatos em Barcelos ou em Guimarães, eles seguem para os nossos armazéns ou para os nossos clientes, ou para a nossa loja, onde são distribuídos também online. No fim de vida, que é importante destacar, do produto, o cliente pode sempre devolvê-lo à Azuri. A Azuri oferece um voucher de 15% de desconto, e nós estamos a agrupar calçado dentro de portas, ainda não conseguimos atingir o número necessário, mas temos um parceiro que vai depois triturar, quando atingirmos os 1000 pares de sapatos recolhidos, vai triturar e vai incorporar imobiliário urbano, ou seja, em termos de economia circular, nós assim conseguimos fechar a seta da economia circular. Isto também porque eu penso que muitos que estão a ouvir são entendidos na área, sabem que a reciclagem no calçado é extremamente custosa, não rentável, por isso neste momento a solução mais viável, mesmo fazendo sapatos que 80% são matérias orgânicas, há sempre uma componente de sintético, e é extremamente difícil a parte da separação e rentabilizar, mesmo em relação ao lixo marinho. Para vos dar uma ideia, nós neste momento ainda não temos uma unidade, nós, Portugal, o mundo, uma unidade de trituração de lixo marinho para incorporação em produtos, porque de certa forma não é rentável, quer dizer, para a reciclagem é mais rentável usar o lixo que vem da casa das pessoas. Para nível de produto, os outros plásticos também são fáceis de encontrar, ou seja, ou há realmente um mote de impacto ambiental, ou o custo que está por trás, e eu destaco-vos isto, não há imputado €1 ao custo de sapato dos custos que temos com a trituração, a recolha, ações ambientais, isso tudo nós não incorporamos no custo de sapato, ou seja, para nós termos uma ideia de que nós temos aqui a O'Neill, e nós fizemos uma colaboração com a O'Neill, e eles ficavam surpresos com a dificuldade que é triturar o lixo, aglomerá-lo e conseguir garantir esta linha de produção de lixo marinho para depois alimentar as solas, mas de facto não é por falta de quantidade de recolha, é mesmo, não existe um processo produtivo já estabelecido, e então sempre que queremos triturar, pronto, vamos chatear uma fábrica que vai, no fundo, nesse dia ter lá uns chatos que estão a fazer ali um trabalho paralelo. Ainda não há massa crítica que justifique a criação de alguma linha para fazer isto. Nós fazemos isto 3, 4 vezes ao ano,
trituramos normalmente 2, 3 toneladas de cada vez que vamos lá. Eram precisos mais projetos, não é? Que utilizassem lixo marinho para se conseguir que seja interessante para um industrial como a Ecoiberia meter-se nisso. Pronto, temos que esperar talvez um pouco mais para que isso seja real. No fundo temos as indústrias, é só uma questão de mercado. Pronto. O nosso lado pioneiro também ajuda a perceber quando é que a coisa pode dilatar ou não. Pronto, estamos todos juntos nesta parte da recolha, que era o que vos dizia, temos várias associações do nosso lado, a Câmara Municipal do Esposende, pronto, são relações já com 7 anos de vida, em que participamos nas recolhas, vamos a conferências juntos, pronto, é toda uma parte da ativação da comunidade, e é o que digo aqui, a Zuri propõe-se a ser um construtor de comunidade que quer unir escolas, associações, municípios, empresas, portanto, tentar juntar todos por uma causa. No fundo, haver a economia circular nos mover, sem dúvida, mas também termos uma ideia muito clara que é possível criar valor acrescentado com sustentabilidade, e para isso é preciso muita verdade no que se faz, é preciso educação, literacia ao consumidor, do que é possível, do que é que não é possível, e no fundo temos muitos players a enganar o consumidor, que reutilizam lixo, mas depois produzem em países subdesenvolvidos sem nenhum cuidado a nível de direitos humanos. Pronto, é impossível ser amigo dos oceanos e não ser amigo das pessoas, não é? Ou seja, isto tem que ser holístico, não dá para separar. Pronto, e agora destaco também aqui um bocadinho alguns prémios. Nós em 2022 recebemos um prémio cá na Conferência dos Oceanos, no âmbito da Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, como o melhor projeto de empreendedorismo ligado aos oceanos. Depois também já recebemos um prémio em 2019, foi muito, muito importante para o desenvolvimento do nosso projeto pelo BEI, pelo Banco Europeu de Investimento, que nos deu o segundo lugar, melhor projeto de produção e consumo sustentável na Europa. Nunca pensámos ganhar, acho que foi completamente inesperado mesmo, e com isso ganhamos uma formação muito importante que fizemos no INSEAD, de empreendedorismo social, e foi aí que percebemos que éramos uma empresa de foro social, ou seja, que existe essa figura em países como a Alemanha e outros países, empresas de impacto social, que têm taxas e que têm um tratamento diferente das empresas normais, e para que possam prosperar, não é? Porque se produzimos 100% em Portugal de forma sustentável, como é óbvio, não é justo estar na prateleira com a mesma taxa de IVA com um produto que foi feito sem qualquer critério de sustentabilidade ou de direitos humanos. Pronto, mas há muito que evoluir, não é? Depois também tínhamos ganho outros prémios antes, aqui da Academia Letrão, da Universidade do Minho, que também foi bastante importante, e pronto, também para não me alongar muito mais, destaco, pronto, nestes 6 anos, quase 6 anos, já estamos presentes em 18 países, pronto, já visitamos cerca de 69 escolas e academias, já fomos a muitas universidades. Eu inclusive agora também comecei a dar aulas de design de calçado, e espero com isto também influenciar mais designers. Pronto, e este ano que passou, este número aqui não está correto, os 580 mil, foram 603 mil, crescemos cerca de 18%. O ano passado atingimos as 16 toneladas de lixo marinho triturado. Portanto, temos vindo a fazer crescer o projeto cada vez mais, e eu parei de partilhar o ecrã, não sei se ainda vos têm comigo. E pronto, tem sido uma caminhada muito interessante, e eu agora queria vos mostrar, já agora, pronto, isto é o lixo, não sei se dá para ver o lixo triturado marinho. Sim, e depois nós já fizemos os sapatos, vocês já conhecem, imagino eu, mas eu ia mostrar outras coisas que estamos a fazer, como estamos a fazer Gesmonite com lixo marinho, ou seja, é uma resina à base de água. Nós estamos a fazer vários elementos decorativos com lixo do mar. Vamos lançar agora também a nossa linha de brincos, que não deve dar para ver muito bem, mas é tudo feito com lixo do mar, peças únicas. Também destaco aqui uma coisa gira que fizemos o ano passado, que isto é uma concha
e esta concha foi feita em conjunto com os Vanzelers, que são uma empresa portuguesa com 400 anos de vinho do Porto, e esta embalagem levou aqui dentro um vinho que foi envelhecido no fundo do mar, o primeiro vinho do Porto no mundo a ser envelhecido no fundo do mar, e foi vendido, essas 100 garrafas, nesta embalagem feita com lixo do mar. Ou seja, o que eu queria acabar, para terminar, para não vos chatear muito, pronto, o sonho da Azul é que um dia possa ser uma academia de pessoas que tenham ideias giras para trabalhar lixo marinho ou outro lixo, e estão convidados a aparecer e para trazer ideias. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Diana, foi excelente, foi toda esta partilha, muito obrigada, penso que é inspiradora para todos que estamos aqui, sejam empresas, sejam mais investigadores, pronto, acho que há de facto aqui uma onda de inspiração sobre o mar e relacionada com as pessoas, e aquilo que cada um de nós pode fazer é muito mais do que por vezes pensamos, e estes exemplos só temos que pôr a mão na massa. Portanto, no mar. É isso. Obrigada, muito obrigada. Nós tínhamos, como sabem, portanto, tivemos aquele problema técnico inicial e estamos quase no final da nossa sessão. Eu pedia às pessoas que nos veem e ouvem, se tiverem questões para colocar, que as coloquem ainda no chat, na conversa. Neste momento tivemos uma questão que foi respondida, portanto foi a questão da Luísa Souza, da Monteiro Rivas, a qual agradeço aqui a presença, e que foi relacionada com os plásticos ditos biodegradáveis, portanto, quais são os possíveis impactos destes plásticos, como é que se podem reduzir, e que o professor Miguel prontamente responde. Não sei se quer elaborar algo mais sobre isto, e a mim também me assaltava a questão, depois de o ouvir e até na sequência desta resposta, se o conselho que nos daria é que usemos plásticos o mais simples possível, de preferência quase só o plástico em si, sem aditivos nenhuns no limite. Portanto, só para tentar pôr exatamente muito claro aquilo que acho que é virtualmente impossível, porque claro, no limite. Plástico, em teoria todos nós gostávamos, mas é muito difícil, até porque os bioplásticos em si não são tão atrativos como os sintéticos. Lá está, eles podem vir a substituir com os respectivos produtos químicos para fortalecer, etc., porque eles, em termos de resistência, em condições normais, não são tão bons. O que nós verificamos nos projetos, eu também não penso que não falei no Better Plastics, não sei se há aqui pessoas que estiverem envolvidas, plásticos de EPA, etc. Porque muitas vezes eram os químicos que eles incorporaram nesta tentativa de incorporar os produtos reciclados, que tornavam o produto, eu não vou dizer qual era o produto, mas era um produto que o teoricamente mais tentava era consideravelmente mais perigoso. E, portanto, e isto tinha a ver que eles não nos disseram, mas nós também não queríamos saber, não apenas queríamos avaliar, mas percebíamos que era a questão mesmo dos produtos químicos que são necessários para tentar reutilizar os plásticos. Aquela questão da abordagem do safe by design, de redução muitas vezes dos produtos, acaba por ter a melhor abordagem. A questão da reutilização dos plásticos também tem alguns desafios, que mesmo a questão dos produtos derivados no mar, verifica-se que muitas vezes eles vêm muito contaminados, são mais pesados, etc. Portanto, a utilização, porque nós tivemos um projeto que estivemos para ver até das próprias redes fantasmas para tratamento, ou então até em termos de degradar para fertilizar solos. Portanto, existem alguns aditivos, alguns contaminantes derivados do mar que podem tornar o processo não tão eficiente. Portanto, em teoria, nós podemos fazer muito, na prática tem a ver muito com o processo de síntese, lá está a questão dos concluímos, nós metemos certos grupos funcionais, que agora já há muitos grupos a trabalhar nisso, que passam que eles sejam mais facilmente degradáveis, mas a questão dos monómeros também acaba por ser condicionante, porque nós já sabemos que o estireno tem alguns fatores de toxicidade, portanto não é fácil, a questão é mesmo a conjugação com produtos que nós saibamos que são mais amigos do ambiente, mas eu gostava de enfatizar mesmo a ser má. Portanto, em doses muito elevadas, portanto, pode ter efeitos exponenciais. Portanto, é questão da dose de saber a utilização e condicionar para o produto em si e temos em conta o fim de vida, o produto de fim de vida, o que é que vamos fazer com isso. Portanto, se for tudo planeado dentro de uma abordagem de economia circular, nós podemos dar a estes produtos um tempo de vida mais longo, portanto, mais
portanto, mas eu só queria enfatizar que a questão de origem natural, muitas vezes, e como a Adriana disse muito bem, mesmo a questão da incorporação, muitas vezes acaba por ser uma publicidade que não corresponde muito bem à verdade. A taxa de incorporação, mesmo a definição de biopolímeros, não é muito consensual, portanto acaba por ser. Portanto, eu não queria entrar em polémicas, mas pronto, é o que eu digo aos meus alunos, muitas vezes muito Deixa-me só, mais uma pergunta, professora. Faço-lhe uma pergunta. Nós, por acaso, sempre que integramos o lixo, é sempre reutilizado, nós não o lavamos, também esqueci-me de dizer isto, que é, ele da maneira que chega é cortado, é triturado, não há lavagem, não gasta água nem nada, mas por acaso nós fomos na sola, por acaso, quer dizer, na altura queríamos reciclar, percebemos que ia ser caríssimo separar, depois afinal só íamos usar uma porcentagem muito pequenina, e então foi quase por tentativa e erro que chegámos à conclusão, não, nós vamos reutilizar, vamos aglomerar com borracha. Pronto, e depois foi chegar à percentagem que era a ideal. Mas o que eu ia dizer, a dificuldade, depois de nós já termos o projeto, aparece uma lei a dizer que o lixo marinho não pode estar em contato com a pele humana. Ou seja, se por acaso nós tivéssemos tido alguma ideia que aquilo ficasse em contacto com a pele humana, não daria. E eu acho que tem a ver com o que o professor está a dizer, não é? Que é, já o senhor da Ecoibeira me diz, eu não quero nada disso porque isso não está em condições para ser usado, e só o trabalheiro de ver se está em condições ou não. Porque eu disse, Jorge, mas porquê é que não usa lixo do mar? Não, isto do lixo da casa, e vem da China, muito do lixo que ele recebe, vem de sítios longíssimos, mas em condições para ser reciclado. Era só para também dar este... Nós não sabemos, porque pode ser metais, pode ser compostos orgânicos derivados do petróleo, etc. Não sabemos exatamente se soubéssemos só este tipo, que há uns anos atrás, achava-se que são compostos orgânicos, os PAH, chamados explosivos e similares, é que absorviam os plásticos. Hoje em dia sabe-se que não, mesmo fármacos, etc. Portanto, depende muito da estrutura química do plástico, depende muito também do processo de envelhecimento, que eu não quis entrar por aí, porque o plástico envelhecido vai ganhando grupos funcionais, depois também vai haver camadas, portanto, espécies de ranhuras, etc., que vão facilitar. Não é uma coisa muito fácil, eu também não sou especialista e sou mais biólogo, tenho algumas noções, mas não é muito linear, por isso é que se torna muito difícil. São pessoas com muito boa vontade, indústrias, com muito boa vontade e com consciência ambiental, é que estão a apostar na reutilização, porque torna-se muito mais baratos a utilização de produtos novos, não é? Portanto, é um facto. E por isso é que eu os dei os parabéns. Obrigada. Eu gostaria, se fosse possível, acrescentar aqui alguns pontos à conversa que eu vi muito atentamente e que entendo que principalmente o professor já percebi que obviamente que domina bastante desta área e falou nisso, e nós na Atlanta temos essa preocupação, e a indústria em geral, é evidente que há componentes e há aditivos que são adicionados ao plástico, ao termoplástico, têm que ser adicionados, não há outra forma, não se consegue processar, não é processável, seja lubrificantes, seja aditivos aceleradores, o que seja, por exemplo, na borracha, tudo isso. Agora, a economia circular é que realmente tem que ser muito bem aplicada e tem que ser aplicada em massa, porque se ela for aplicada em massa, evita uma enormíssima quantidade de plásticos que cheguem ao mar. É evidente que nós na Europa já estamos a trabalhar nisso há muitos anos, não é? Eu, por exemplo, eu dou o exemplo da Atlanta. Nós, os termoplásticos que utilizamos na nossa produção, na área dos TPUs e do TR, já são cerca de 90% todos reciclados e reincorporados no processo. Não é? É evidente que isto exige um processo, vai gastar energia, vai gastar também alguns aditivos, porque esta economia circular tem que ser muito bem planeada e desenvolvida, porque é evidente que o termoplástico tem uma grande vantagem, não é? Ele é passível, na sua grande maioria, dependendo dos tipos de termoplástico, pode ser reprocessável, mas ele vai perdendo algumas características que nós temos hipótese de as voltar a acrescentar. Nós, desde 2012, na Atlanta, já fazemos isso, já fazemos há muitos anos essa reciclabilidade, não é? A economia circular é chave. Agora, como é evidente, concordo plenamente que temos que arranjar soluções de tornar o termoplástico, obviamente, mais amigo do ambiente. Já existem muitas soluções no mercado, mas temos que continuar este caminho, como é evidente. É como reaproveitar o termoplástico também que já existe no meio ambiente
como apresentou a colega Adriana, e muito bem, é um grande exemplo, mas tem essa dificuldade realmente desses termoplásticos ou desses resíduos de plástico poderem estar contaminados com vários aditivos. Eu dou, por exemplo, o exemplo, que também é uma batalha nossa do dia a dia, não é? Nós produzimos um componente que vai ser utilizado pelo ser humano e tem restrições, como são os regulamentos REACH, o CADS, as substâncias, portanto, potencialmente perigosas, não é? E há países, infelizmente, que por esse mundo fora que não respeitam isso e que adicionam certas substâncias aditivas que são muito prejudiciais para a saúde, e é o que acontece algumas vezes, não é? Nós estamos no mar, recolhemos alguns resíduos que depois podemos colocar e muito bem, a ideia é muito interessante, mas que depois pode ser prejudicial. Há meios de controlar isso, há meios de fazer essa diferenciação. O problema são que esses ensaios são muito caros, são muito exigentes. Nós, na nossa área, já temos feito isso, não é? Porque já existem marcas, atenção que existem marcas desde a indústria de calçada ao têxtil, que exigem aos fabricantes esses ensaios e essas comprovações de que estes produtos não têm estes aditivos proibidos. Mas pronto, é um caminho que temos que percorrer, mas a economia circular era uma coisa que muitas empresas deviam de investir, até porque isso também traz retorno, não é? Eu dou o exemplo da Atlanta, eu digo isto muitas vezes, não é? A economia circular tem que também ser rentável, não é? Para ela ser aplicada em massa tem que haver portanto, um custo, ou isto é, um lucro, também para a empresa, porque ela vai investir e muito, não é? O caso da Atlanta correu bem, se calhar já pagamos as máquinas que comprámos há algum tempo e voltámos a investir, mas é por aí, não é? É preciso consciencializar a indústria no geral, porque nós podemos evitar que muito do lixo que vai parar ao mar chegue lá, fique no nosso processo, num circuito fechado, não é? Tenho a noção que também não vou ser tópico de dizer que isso é possível em todos os processos, claro que não, mas se for possível em 70% ou 80%, muito bem. Obrigada. Carlos, só para referir que, pronto, todos estes movimentos que estão aqui a ser mencionados são caracterizados para garantir a elevada durabilidade, portanto que não há desgaste, que não há, portanto, prematuro, grande, e também o cumprimento de todos os regulamentos, portanto todos os nossos parceiros, vocês, estão a cumprir as mais elevadas exigências em termos de qualidade e de substâncias proibidas, e tudo que se está recolhendo no mar é depois caracterizado antes de ser incorporado no calçado para garantia dos nossos usuários e consumidores. E o Centro Tecnológico, nesse aspecto, também gostava de dizer, podemos colaborar convosco em fazer todas essas avaliações e medições físicas, químicas e outras. Temos agora aqui mais duas questões, mais uma pela Luísa Souza, da Monteiro Ribas, à qual agradeço a presença e gostava de partilhar que na apresentação que realizei, os textos revestidos são desenvolvidos pela Monteiro Ribas, quer os bio-based, quer os reciclados, e portanto fica aqui esta informação para promover contactos. Aliás, o objetivo das nossas apresentações é dar conta do que se está a fazer e depois muito gostaríamos de ser contactados pelos usuários ou potenciais usuários para os pôr em contato com os desenvolvedores. Aproveito as questões da Luísa para fazer este disclose e para vos pôr em contato com ela, e agradecer a participação excelente da Monteiro Ribas e de todos os copromotores. Eu devo dizer que os 70 copromotores são excepcionais, estamos extremamente gratos e muito, muito motivados para continuar este trabalho, porque têm tido um empenho, uma dedicação extraordinária, e aqui temos promotores, a Atlanta no projeto e vários promotores na sala. A Luísa perguntou ao engenheiro Carlos Coelho a questão do odor nos aditivos, dos resíduos, do mar, etc., do mexilhão e outros, é mesmo desagradável, das algas também o mencionou, ou pode assumir-se como sui generis, isto é uma característica do próprio produto e pode ultrapassar-se de preferência sem adicionar mais aditivos, pois o engenheiro Carlos falou de um aditivo, digamos, para
não ser perceptível o odor das algas. Eu devo dizer que nos mexilhões já encontramos um fornecedor em que não há qualquer odor na casca de mexilhão e já vem moído. Mas permitia, se o engenheiro Carlos pudesse dar aqui uma resposta curta a esta questão do odor, agradecia. Depois temos mais uma outra pergunta que é em si, para a Adriana. É assim, claro que poderá haver clientes que aceitem, não é? A questão do odor muitas das vezes depende muito de pessoa para pessoa, de utilizador para utilizador. Há formas de tentar camuflar isso, há aditivos, não é? Ou então mesmo no processo podemos tentar encapsular estes aditivos, também é possível, mas cá está, a questão do odor, é assim, na nossa experiência, na maioria dos clientes é importante para eles preferem não ter estes odores muito intensos, muito fortes, e estes produtos que vêm do mar, por vezes, como a casca do mexilhão, eu sei que a Universidade Católica está a fazer um trabalho interessante nessa área também, para tentar melhorar isso, mas é assim, depende sempre do cliente final, não é? Se o cliente final estiver disposto a aceitar o odor, melhor e não será necessário aditivos. Posso ajudar a engenheiro? Noutros produtos com aplicações de microalgas, o odor é característico? Não, é um dos senãos da aplicação em suplementos alimentares. Portanto, é algo que tem que saber uma química por trás, que muitas vezes é a utilização ou purificação, extração desses componentes, ou é um processo muito caro, mais uma vez, que vai condicionar a utilização. Só para desculpar. Não, eu aproveito para dizer que na Zuri também cheiram, também têm cheiro. Às vezes mais, outras vezes menos, mas pronto, há clientes mais sensíveis que se queixam, mas nós dizemos que é mesmo o conceito, não é? É lixo do mar, aquilo gera uma reação que gera cheiro, não é? Sim. Mas não há, nem todos gostam, não é? É verdade. Nós no caso das algas, utilizamos um neutralizador de odor e realmente camuflou quase por completo o odor. Isso é possível, mas pronto, claro, temos que adicionar um aditivo, temos que adicionar mais uma substância química, pode não ser o ideal, mas é a solução que temos de momento, assim mais disponível. Obrigada. Temos aqui as questões para a Adriana, uma vem do Rubem Azevedo e outra da Luísa Sousa. O Rubem Azevedo diz que, pronto, aborda a questão da comunicação, se é um dos grandes desafios. A Zuri não é só uma marca, não é só um conceito, a Zuri põe produtos no mercado, portanto, como é que se comunica estas soluções? Portanto, imaginando que é uma marca no mercado, qual é o desafio da comunicação? Eu penso que vocês comunicam extremamente bem, mas se puder elaborar um pouco em torno da comunicação. Sim, claro, é um dos maiores desafios. Antes de tudo, obrigada, Ruben, pela pergunta e pelos parabéns. É sem dúvida dos grandes desafios, porque no nosso caso mesmo as pessoas têm que ver, não é, o lixo, então nós conseguimos incorporar o lixo na sala e as pessoas veem o lixo. Já é um primeiro passo para comunicar e, ok, está aqui, vocês veem, porque às vezes estás a incorporar e não consegues mostrar, porque a sola é preta, porque temos que... E então aí é mais difícil comunicar. É logo um pormenor que eu acho importantíssimo, a minha formação de base é marketing inicial, por isso é conseguirmos pôr o cliente a visualizar o que estamos a contar. Depois, eu estou a ser muito honesta na minha resposta, que é, nós queremos contar uma história, mas hoje em dia as pessoas têm 3 segundos, 5 segundos de tempo para nos dar. Ou seja, nós temos que andar a fazer videozinhos de 5 segundos a contar micro-histórias, porque se quiseres contar a história toda de uma vez, ninguém vê, ninguém ouve, e então é um grande desafio. Também as pessoas são mais atentas, gostam mais de coisas bonitas de coisas feias. Outro exemplo que eu dou da nossa experiência. A primeira campanha que fizemos na Ecoibéria, ao pé do lixo, e foi a campanha que teve muito impacto visual, mas teve muito baixas vendas. E o que é que nós concluímos? As pessoas não vão comprar coisas que estão no lixo, as pessoas não gostam de ver o que vão comprar no meio do lixo, ou seja, era um passo demasiado grande com a perna. Nós queríamos vender sapatos do lixo e fotografá-los no lixo e as pessoas iam desejá-los. Ou seja, funcionou a parte de sensibilização ambiental, mas a nível comercial não houve o retorno esperado. Por isso acaba por ser um mix de fazer as campanhas que são de estética, de comunicação. O nosso lado é muito orgânico, muito amigo.
slow fashion, estar numa vida saudável, ou seja, tentamos fazer uma comunicação visual alinhada com isso, mas sem ser demasiado pesada a nível de conteúdo técnico, de ativismo, porque eu vou-vos ser muito honesta, quando nós começamos, as pessoas estavam sedentas por conteúdo de ativismo e de sustentabilidade. Neste momento, as pessoas estão preocupadas com outras coisas, e se nós as bombardearmos muito com o lixo do mar neste momento, elas até podem ganhar aversão ao tempo, na minha opinião, porque estão preocupadas com a guerra, que se vão ter que comer, claro. E se começarmos muito, o lixo do mar, as pessoas pensam, olha, não está boa da cabeça, está a ver o que é que está a acontecer, e então é mais difícil comunicar também, porque há mais resistência ao tema. Então, o que é que nós tentamos fazer? Temos que ser cool, tudo que é sustentável tem que ser cool. Eu agora dou aulas de design de calçado, é o que eu lhes digo. O nosso segredo enquanto designers é pegarem alguma coisa que nos parece que não tem pernas para onde se pega para alguém comprar, não é? Lixo do mar, madeira velha, sei lá, tanta coisa que é preciso reutilizar, e conseguirmos dar uma roupagem que de repente alguém está disposto a dar 20 vezes o valor daquele resíduo, 10 vezes, 100 vezes, pronto, e nesse sentido, pronto, isto também para não me alongar, a comunicação do nosso lado tem a ver com passar uma imagem cool, mas ao mesmo tempo estar sempre a inovar e que a comunicação esteja a passar essa inovação. E de vez em quando, dá um bocadinho de seca com alguma coisa mais técnica, mas eu vou ser muito sincera, a maior parte das pessoas não tem grande interesse. Quem tem interesse procura, manda mensagem, mas é uma franja pequenina, ou seja, nós temos mesmo que cativar, vejam os nossos filhos, ou seja, nós temos que conseguir fazer vídeos de 10 segundos que sejam super impactantes, e depois não se iludam, no dia a seguir já houve outro vídeo e já passou, por isso estamos a estar sempre a criar e sempre a inovar, seja para o ativismo, seja para vender, serve para os dois. Por isso a comunicação, para responder ao Ruben, eu acho que temos de ser muito criativos, tentar fazer coisas fora da caixa, ou seja, é um bocado isso que tenta fazer a Zuri, convidar celebridades, quando somos marcas com pouco poder de investimento, tentar cativar figuras públicas para estar ao nosso lado nestas causas. A nós ajuda-nos imenso. Nós temos já um cartão, um módulo de cartões porreiros de gente que gosta de nós e que nos ajuda e que nos vai ajudar ainda, por isso eu acho que isso, é o que eu vos digo, eu acho que se houver uma boa ideia, boa intenção, tenho a certeza que o senhor, o Dr. Costa, desculpe, é Costa, não é? O da Atlanta, então, já me estou a enganar no nome, Carlos Costa, não é? Tenho o colega Carlos Coelho, desculpa, Costa é do Banco de Portugal, estava-lhe a chamar o Carlos Coelho, tenho a certeza que estará aberto a ajudar-nos, a nós, ou outro projeto, portanto, eu acho que deve ser neste espírito, a comunicação tem que ser feita de verdade, e as pessoas se sentirem verdade, compram, mas se não for cool, não compram, por isso ninguém compra o que está mal, ninguém compra a quem se queixa, ninguém se quer juntar a quem já vai estar derrotado, por isso não podemos dizer, ei, já não conseguimos apanhar lixo, ei, já não conseguimos, não podemos dizer isso, não, as pessoas desligam-se, por isso a comunicação tem que ser positiva. Dentro de um projeto que já existe outros conceitos não sustentáveis, o que eu aconselho é isolar, que foi o que fizemos na AMF, fizemos uma coleção, primeira linha de calçado sustentável de segurança, isolámos, explicámos os materiais todos daquela coleção e para não estarmos a mentir, ou seja, esta coleção é especificamente sustentável e vamos lhe dar uma comunicação própria e o consumidor já fica a perceber, ok, esta empresa está a caminhar para a sustentabilidade, não nos está a enganar dizer que mudou tudo. Em relação à Luísa, para também não me alongar mais, esta pergunta foi-me feita na Universidade de Lusíada em 2018, quando eu apresentei, acho que das primeiras vezes o projeto, que foi, e quando o lixo marinho acabar, como é que vai ser? Como é que a senhora vai fazer? E eu digo, olha, quando o lixo marinho acabar, e foi isso que eu respondi na altura, o meu trabalho está feito, eu tenho que arranjar outra coisa para fazer, porque o trabalho que eu estou a fazer é tentar reintroduzir lixo em produtos. E qual é que será o produto que vai ser mais eficaz? Até se não for sapatos, cá é outro, não sei. E nós andamos aqui a explorar. Por isso, quando não for o lixo do mar, há de ser outra coisa qualquer que é preciso resolver. Ou seja, eu da minha parte, eu quero resolver problemas sociais e ambientais, enquanto eu for viva, contem comigo para esses desafios. Por isso, mas acho que não vai acabar, Luísa, infelizmente, acho que não. Obrigada. Era bom que isso fosse mesmo acontecer. Era ótimo.
A Luísa também aborda aqui Conheço o uma Ocean outra Cleanup, conheço, mas olha, não tive nunca, já tentei enviar na altura, quando apareceu, que era, até já não me estou a lembrar o nome dele, do jovem aparecer, que ia fazer o aspirador, eu ainda fui ao LinkedIn, tentei-lhe enviar uma mensagem, ele nunca respondeu, agora é impossível, porque agora aquilo é gigante, não é? Isto para dizer que teremos todo o gosto, mas antes temos que vender mais sapatos, é que às vezes eu digo isso às pessoas, eu tenho tantas associações a querer entregar lixo, eu digo assim, olha, nós o ano passado vendemos nem 12 mil pares de sapatos. Vamos tentar vender mais para gastar mais lixo, porque eu não consigo dar vazão ao lixo que recolhemos, percebe? É triste também dizer isto, mas é verdade. Mas estamos a crescer, como lhes disse, crescemos 18% ano passado, mas não é suficiente para gastar o lixo todo. Obrigada. Obrigada, muito obrigada. Não sei se os nossos assistentes, muito obrigada. Se tiverem mais alguma questão, estará na hora H para pôr. Vamos encerrar a sessão dentro de uns minutos, portanto, se tiverem mais algum comentário ou questão, é muito bem-vindo. Aos nossos palestrantes, muito obrigada. Se agora tiverem um último comentário final que queiram fazer, por favor, partilhem livremente, deem-nos conselhos. E, portanto, passava-vos a palavra agora livremente, se quiserem fazer um último comentário, uma última sugestão. No nosso setor do calçado, como a Adriana disse, é fundamental vender sapatos, é fundamental vender solas, estamos a apostar tudo nessa direção, quer em termos de inovação, tecnologias de produção, comunicação, novos projetos virão, estão todos convidados para esses projetos, portanto agradeço muito a vossa participação aqui, a todos os promotores do Bioshoes for All, e portanto agora deixava-vos falar livremente, obrigada pelos contactos, Adriana, que vamos partilhar, mais algum comentário? Estejam à vontade, se não, despedimos. Eu só queria deixar aqui um pequeno alerta, indo no seguimento da questão da comunicação, não é? Eu acho que isso é muito importante, sem dúvida, até porque estes webinars e estes seminários e estas palestras que nós vamos fazendo também são muito importantes, e ainda bem que o Centro Tecnológico e todos os parceiros estejam disponíveis a isso, mas esta literacia, não é, que é preciso também transmitir, de como utilizar bem as matérias-primas, também tratar convenientemente o lixo, é também uma questão que nós temos de saber transmitir às pessoas, reciclar, não é? Não colocar o lixo onde não devem colocar, não é? Na terra, no mar, na água. Isso é muito importante, essa comunicação é fundamental. Claro que todos os movimentos que formos fazendo são importantes, a economia circular, mais uma vez, eu afirmo isto é importante, toda a indústria se aplique nisso, mas a questão da comunicação é fundamental, é muito importante, e também às gerações vindouras, não é, transmitir-lhes esta ideia de que temos que ser realmente mais responsáveis, não é? Não desperdiçar o lixo e a energia que temos, as fontes energéticas, tudo isso é importante, serem bem utilizadas, eu acho isso fundamental. E claro, e publicitar todas estas boas ações, como da empresa da Adriana, não é? Que bons exemplos estes fazem falta ao mercado, e que as pessoas e os clientes comprem estes sapatos, que, como é evidente, é sempre muito importante. E agradeço já a oportunidade a todos, muito obrigado. Obrigada. E se precisarem da minha parte e da parte da Atlanta, componentes para calçado, estamos sempre disponíveis. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu só, então, queria terminar também, só rapidamente, pronto, dizer que infelizmente os desafios ambientais vão sempre evoluindo, portanto, como eu disse, a presença dos plásticos é dos anos 70, portanto, já conseguimos detectar outros. Em termos de desafios, a questão do eco-label da União Europeia também ajuda muitas vezes as empresas, porque elas também vendem, e se houver a questão da comunicação é muito importante, e os consumidores demonstrarem tendência para o eco-label para as empresas que sejam amigas do ambiente, e isso também vai ajudar. Pronto, e por fim, saudar novamente a organização, agradecer, também estou disponível para o que precisarem, portanto, estou na Universidade de Aveiro, portanto, e dar os parabéns e agradecer a todos que estiveram este período a assistir-nos, e qualquer dúvida que tenham da nossa parte, estejam à vontade.
Resto eu, não é? Eu agradeço, já falei demais, mas não quero me alongar. O que precisarem da minha parte, as coisas que vamos aqui desenvolvendo, experimentando, nós estamos... Eu até vos podia mostrar aqui o que está atrás do meu computador, mas até tenho vergonha, que eu faço aqui uma sala de ensaio de misturas de materiais, coisas novas, por isso qualquer, não sei se há alunos, empresas, nossa porta está aberta de fazermos qualquer tipo de iniciativa em conjunto. Nós queremos fazer coisas diferentes. Muito obrigada. Muito obrigada a todos, foi um enorme gosto e até breve. Muito obrigada. Obrigada. Parabéns.